Amém. Boa tarde, povo do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, nós vamos partilhar a palavra de Deus hoje e vamos estudar um pouco do que é o selo de Deus e o selo do grande inimigo de Deus, Satanás. Se Satanás tem um sinal, ora que Deus também tem o seu sinal para os que o amam e o temam. Então é isso que nós vamos estudar hoje. O selo de Deus e o selo 666, que é o selo do inimigo de Deus. Vamos então partilhar essa mensagem, por favor. E se vocês estão aí, gostariam de conhecer mais o fim dos tempos e as profecias, vamos ver exatamente o que é que isso vai nos dar como conhecimento hoje, a palavra de Deus. Vamos continuar no louvor, continuar a partilhar aí desse lado e vamos convidar nossa família, nossos amigos. Sempre em paz.
velho for meu dever levar ao pecador perdido nas trevas a vagar. Se é que me toca a mim pregar a Cristo assim, se Ele me guiar, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus. Seguindo sua lei, do céu eu terei a santa lei. É meu privilégio levar a sua cruz. Iremos a todo lugar com Jesus. Se a minha sorte mesmo em casa a cruz levar, quando outros a proclamam em terras de além-mar, se fico, pois ou vou, contente sempre estou, pois sempre comigo eu tenho a Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus. Seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz. Irei, pois, a todo lugar com Jesus. Boa noite, povo do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Vamos continuar a partilhar essa mensagem e agora vamos para os especiais, hinos especiais aqui. Vamos aqui encontrar hinos especiais. Vamos ver o que nos traz aqui o nosso computador. Já temos um alvo bem mais que a neve. Vamos aqui a este. Alvo bem mais que a neve. Alvo bem mais que a neve é o nosso próximo louvor e vocês podem estar aí do outro lado louvando conosco aqui. Vamos ouvir então esse próximo louvor, Alvo bem mais que a neve. Enquanto vocês partilham essa mensagem com todos os nossos amigos, familiares, vamos estar no louvor durante um tempo e depois vamos entrar na palavra de Deus. Vamos aí então, Alvo bem mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
maior pecador. Nós que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais altos que a neve serei. Se nós a ti confessar e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor. Nós que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais altos que a neve. Amém, amém, amém. Alvo mais que a neve. Meus irmãos, não há pecado que nos impeça de ir a Cristo. Não há pecado que nos impeça de ter a vida eterna. Jesus nos diz, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, tu enviaste. Então, vida eterna, meus irmãos, é somente crer na palavra de Deus, no Deus Criador dos céus e da terra, e a Jesus, o único que veio morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Próximo louvor, nós temos Take My Hand. Vamos então ouvir esse louvor lindo, maravilhoso. Enquanto isso, meus irmãos, vão partilhando aí essa live, que é para nós podermos estudar então o livro de Apocalipse, o que é o sinal da besta e o selo de Deus. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me when my love is almost gone. Hear my cry, hear my call, oh my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home.
Muito obrigado, meus queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. Vamos continuar a partilhar essa mensagem e vocês vão poder estar aqui ouvindo a palavra de Deus, do que é o sinal da besta e qual é o sinal de Deus. Será que isso vai nos afetar agora? No ano 2026, será que a situação do mundo dá-nos a entender algo dessa situação? Vamos ouvir pela palavra de Deus, irmãos, que situação nós estamos a viver hoje no mundo e quais são as consequências. Próximo louvor, Because He Lives.
Que maravilhoso louvor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Eu sou Zé Norton, estou aqui para transmitir mais uma vez a palavra de Deus para todos vocês. Vamos estudar hoje o sinal da besta e o sinal de Deus, do qual nós precisamos nos preparar. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não é muito tempo que nós vamos esperar. Estamos à porta. De acordo a Daniel 2,44, diz que no tempo desses reis Jesus virá com poder e grande glória. Vai pulverizar todos os reinos deste mundo e ele se fará um reino eterno para todo sempre. E ele reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos ouvir um outro próximo louvor e depois vamos dar então início ao nosso programa com o nosso hino de entrada, Breve Virá. Este próximo louvor é um hino muito maravilhoso, porque ele tocou no meu coração no dia em que eu aceitei Jesus. Ele me transformou, meus irmãos. Que maravilha! Quando nós nos aproximarmos de Deus, tudo fica diferente. O nosso viver fica diferente. Esse hino faz-me lembrar uma cena onde eu era muito garoto. Pequenino, vi a minha mãe, que bebia muito, de desgosto pela vida que o meu pai andava a levar. E a minha mãe, bebendo tanto, um dia recebeu uma visita em casa. E essa senhora convidou a minha mãe a ir à igreja. E ela aceitou. E no dia em que minha mãe foi batizada, tudo mudou. Lá em casa deixamos de nos falar, de nos bater um ao outro, e o mau comportamento fugiu. E sei que Deus tocou no coração da minha mãe e tocou no coração de todos nós. Por isso ainda estou aqui, meus irmãos, pregando a palavra de Deus fora, dentro e fora de tempo. Esse é quando Jesus toca no nosso coração. Vamos ouvir esse louvor? Quando Jesus toca no meu coração, tudo se transforma. And
muito obrigado, meus irmãos e irmãs, pela vossa presença. Continua aí a partilhar essa live e vamos então dar entrada no nosso programa com o hino Breve Virá, pois que ele fala da vinda de Jesus. Breve virá. Breve virá é o hino que nós vamos entoar agora para darmos então início ao nosso programa. Breve virá este hino maravilhoso que nos fala sobre a maravilhosa vinda de Jesus. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos na tua palavra. Pai, a tua palavra é a verdade, ela que nos lava, nos liberta, nos sara e nos edifica e por isso, Pai, estamos aqui. Conosco, Pai, queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, queridos amigos ao redor do mundo, para que sejas tu, Pai, a nos derramar o poder do teu Santo Espírito sobre cada um dos nossos corações. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas. Nós suplicamos essas graças em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui convosco. E se você está aí, meu irmão, minha irmã, quer subir para partilhar essa mensagem, pode subir, peça que eu vou fazê-lo subir. E nós vamos começar para dar uma leitura no nosso primeiro livro de Apocalipse 13. Vamos entender o que nos fala a Bíblia sobre esse tão difícil momento que a Terra vai viver. Já começamos a viver, estamos quase na reta final de tudo quanto Deus está a falar na sua profecia. A maior parte dela já aconteceu e nós estamos aqui para vermos ao vivo, pela palavra de Deus, do que Deus já falou. Ele não vai falar, Deus já falou por média de 2025 anos atrás.
nas profecias de Daniel por média de 650 anos atrás, antes que Babilônia seja feita um reino, antes que Daniel nasça, antes que Constantino, imperador romano, nasça para trocar os tempos e a lei, conforme Deus já tinha revelado ao profeta Daniel. Mas aqui o que nós vamos ver hoje, o que nos interessa, na verdade, é estudar sobre aquilo que nos é mais preocupante, pois que nós estamos bem em cima do tempo. Meus irmãos, Apocalipse 13 fala de duas bestas. A primeira besta que nós estamos a ver aqui é o quarto império da terra. Vamos voltar um pouco para a profecia de Daniel. E nós sabemos que Deus deu uma revelação ao profeta Daniel, do qual foi o sonho do rei Nabucodonosor. Então, o que é que aquele rei viu? Aquele rei viu no seu sonho uma grande estátua, da qual estavam divididos em vários metais. E quando Daniel é chamado para dar a interpretação do sonho de Daniel, nós vamos entender que Daniel não poderia dar o sonho sozinho. Ele vai pedir a Deus a interpretação do sonho e Daniel volta então depois de ter tido a revelação pelo anjo do Senhor. E quando Daniel vai no Rei dos Reis e aquele senhor Nabucodonosor fica então satisfeito de saber que por agora teria alguém que lhe pudesse dar a revelação do sonho. E o que Daniel explicou ao rei foi que o rei teve um grande sonho. Ele viu uma grande estátua de média de 3,5 metros com vários diferentes metais. E que, começando por a cabeça, seria ele, o rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, do qual Deus deu toda a liderança mundial. Tudo quanto havia no céu, na terra e no mar, Deus entregou às mãos daquele rei para que ele pudesse reinar com poder e grande glória. Ora, aquele rei, uma vez teve usurpação e teve orgulho no seu coração. E um dia vai criar uma estátua de ouro também, igual àquela que ele viu no sonho, e vai pedir ao povo adoração, como se ele também fosse um Deus. Ora, diante daquele rei ficou apenas Isaac, Sadraque e Abednego. 3 jovens que temiam o Deus do céu, o Deus grande, o Deus invisível. E o rei Nabucodonosor ficou muito furioso e mandou deitar aqueles jovens na fornalha do fogo ardente. E então, Daniel, ele tinha plena confiança de que Deus o tiraria de lá. Quando nós vimos que Nabucodonosor teve também o seu momento, então ele foi fazer aquilo que Nabucodonosor, ele foi fazer aquilo que ele queria. Pôs os servos de Deus Altíssimo na fornalha do fogo ardente. Acontece que nada aconteceu. Aqueles jovens saíram e deram glórias a Deus. Ora, aquele reino não durou muito. O rei de Nabucodonosor e o seu império foram destituídos. E Deus mandou o império de Medo-Persas. Quando o império Medo-Persas vai dominar o reino da Babilônia, então esse segundo reino vai reinar também como um reino mundial. Após ele, vai nascer um outro reino, que é o reino da Grécia, e que vai também durar por pouco tempo. E logo vai-se ter o grande império, que é o Império Romano. O Império Romano, irmãos, foi um império que durou até um certo tempo na presença de Júlio César. Quando uma vez Júlio César é assassinado, ele vai ser dividido. O grande Império Romano deixa de ser um império imperial e passa a ser um reino papal.
Ora, desde então, nós temos a Igreja Católica Romana, da qual nós sabemos que reina com poder e grande glória. Temos ao quarto animal, que é o quarto reino, a quarta besta do Apocalipse, que até os dias de hoje ela está a reinar. E nós sabemos que, então, a história começa toda aí. Uma vez que nesse quarto reino Jesus vem nascer no planeta Terra e ele vai ser crucificado, depois ele vai entrar para a glória de Deus. Deus vai o resgatar da morte e Jesus volta para o céu. Imaginem que quando Jesus volta para o céu, já não há lugar para Satanás, nem os seus anjos lá no céu. Então eles são atirados à terra, são retirados do céu e enviados para a terra. Ora, hoje, neste momento, nós não temos Deus no planeta Terra, não temos Jesus, mas temos a sua palavra. A palavra de Deus é a única coisa que nós temos, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz defesa de tudo quanto vem para acontecer. Por isso é importante que nós possamos estudar as Sagradas Escrituras. Agora, vamos então entender o que é essa quarta besta, esse poder imenso. Vamos então a passar a ler o versículos 13, o capítulo 13 do Apocalipse, e diz que: "E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta besta? Quem poderá trabalhar contra ela, batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ora, vamos ver então a outra besta que vai surgir. A besta que subiu da terra, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cujo chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e que vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta lhe falasse e fizesse que fossem mortos
todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aí vai a palavra de Deus. Como nós podemos entender isso? Meus irmãos, para nós entendermos essa profecia, temos que voltar nos tempos dos quais Jesus nasceu no planeta Terra. Jesus nasceu no planeta Terra na época dos romanos, no domínio romano, onde Roma tinha por domínio toda a Judeia. Aquela parte de Jerusalém estava sendo dominada pelo grande Império Romano. E quando Jesus nasce naquele período de tempo, vai viver os períodos mais difíceis da história da nossa humanidade. O Império Romano, ele tem a igreja dos judeus ali e Jesus vai começar a fazer o seu ministério. Jesus nasce, vai crescer ali e ele vai ter que fugir durante os primeiros tempos para Egito, porque o rei Herodes queria o matar. Ele sabia que Jesus nascendo seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. Então Herodes procurou matar Jesus. Quando ele soube que Jesus nasceria, ele mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Mas Jesus, pelo anjo de Deus, vai fugir ao Egito durante um tempo, até que Herodes morra e a outra pessoa que veio substituir então voltou Jesus naquele lugar em Jerusalém. Dali Jesus nasceu, formou-se e teve os seus discípulos, ministrou durante o período de 3 anos e meio. Tudo isso no grande poder do Império Romano. Uma vez que Roma já estava desfeita pela morte de Júlio César, Roma vai se separar e vai se alargar em toda a Europa. Toda a fração, aquela fratura do grande império de Roma, o império grande colossal, vai ser destituído e vai se dispersar sobre toda a Europa. O que é a Europa que nós temos hoje? As 10 nações, nós chamamos o G8. Quando vocês ouvirem falar do G8, são as 8 nações mais ricas do planeta, das quais trabalham com os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha. Ora, Grã-Bretanha é a cabeça de ouro, o mesmo poder do qual Deus deu ao rei Nabucodonosor. Esse império reina até os dias de hoje, tanto que ele é afiliada com os Estados Unidos da América, pois que saiu daqui um povo da Inglaterra e foi para o norte da terra formar aí um outro poder. Portanto, o que os fez crescer? Estados Unidos da América abraçou muito o Evangelho eterno. Eles pregaram a mensagem do Evangelho eterno. Quando na Primeira e Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos recebeu de bom grado todos os judeus que estavam a ser perseguidos por Hitler. E então nós vemos aqui a grandeza dos Estados Unidos. E quando vemos que esse império já surge há muito tempo, esse império está a vir desde o Império Britânico, que começou em 1450. Em 1450 foi o resto de Roma que se formou um grande império
através da Grã-Bretanha e vai liderar ainda as nações até os dias de hoje. Juntamente com os Estados Unidos, eles têm um domínio mundial. Ora, de lá para aqui, nós vimos que a profecia se cumpriu, toda a profecia de Daniel 2, que houve os 4 impérios, a mistura do ferro com a argila, que é Roma misturada com a Europa. Nos dias de hoje, conforme estamos, segundo a profecia de Daniel, diz que no tempo destes reis, Jesus virá com poder e grande glória. E logo Deus vai pulverizar todos os reinos deste mundo. Por quê? Porque quando Jesus vier na sua glória agora, que estamos à espera, ele vai levar toda a sua igreja. Todos os que amam a palavra de Deus e seguem os mandamentos de Jesus vão ser levados para estarem lá no céu, onde Deus habita durante todo um milênio. E então, entretanto, aqui tudo vai ser destruído. Vai haver uma confusão grande. Todo lugar será desfeito. E então Deus vai criar novos céus e nova terra. Esse 4º império, que é o império que nós temos hoje, na liderança das nações do mundo, ele vai, então, fazer uma lei. Qual é a lei que nós temos agora? Sabemos que estamos no tempo da multiplicação da ciência. Sabemos que Elon Musk está a falar muito sobre esse assunto. Nós sabemos que Elon Musk já esteve na Casa Branca, algo se passou com a presidência do Trump, e Trump, neste momento, está a preparar a moeda digital da qual vai reinar com grande amplor a partir de janeiro 1º. Janeiro 1º vai começar a entrar em vigor o Gezara, que é a moeda mundial. Isso vai fazer com que muita gente se aplique nisso. E quem não tiver a instrução ou orientação governamental, então essa pessoa não vai poder comprar nem vender, segundo o que está escrito aqui, Apocalipse 13, 16 a 18. Unicamente temos que entender qual é esse poder. Esse poder é o poder do inimigo de Deus, pois que nós vimos que o próprio Satanás vai dar força máxima a esse governo legislador para fazer aquilo que ele quer. E em cima de toda multidão de problemas virá o assolador. Diz que ele vai reinar por um tempo na terra. E nós vamos ver isso agora. O que vai fazer a diferença do cristão e não cristão? Dos que amam a Deus e os que não amam, é dos que não amam, eles vão ter sim esse sinal da besta. Esse sinal do grande poder do império legislador da terra. Mas a pergunta vem, qual será então o sinal do cristão? Como é que o cristão vai poder escapar nessa situação? Vamos então para Êxodos 31. Êxodos 31 e vamos ver se 666 é o sinal do inimigo, qual é o sinal de Deus para todos os que amam a Deus e o buscam. Vamos ver como é que nós, Igreja de Deus, podemos nos proteger para o último momento da história da nossa humanidade. Ora, vamos a Apocalipse 31, Êxodos 31, versículos 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós. Ora, vejam bem, Satanás tem o seu sinal, que é o sinal da besta. Este sinal vai ser dado pela nação mais poderosa da terra e quem não tiver esse sinal não pode comprar nem vender, quer dizer que tem que arranjar um método de sobrevivência. Para além do mais, seremos perseguidos e mortos.
Agora, durante o tempo em que virá, nós temos isto como advertência. A Bíblia diz que Deus vai preparar um escape, vai preparar um lugar para que os que o temem possam fugir. E aí temos a importância da vinda de Jesus, porque isso vai ficar feio. E vamos ter que ter Jesus, na interferência de Jesus, para vir buscar a sua igreja. Então, versículo 16 diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Quando nós ouvimos aqui, thank you TikTok, let me see if I can do it. Thank you TikTok for the time. Thank you TikTok for the time. Então, quando nós vemos que nós vamos ser protegidos, os que servem a Deus, os que amam a palavra de Deus, têm que estar submetidos nesse sinal da guarda do sábado. Versículo 16: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Ora, vamos ver aqui que a única nação do mundo hoje que dá reverência a essa guarda do sábado é o povo real de Israel. Todo Jerusalém, todo Israel guarda o dia do sábado, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do dia de sábado. Então, diz que o versículo 17: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se de toda a sua obra. Eis a razão por qual nós devemos adorar ao nosso Deus. Irmãos, se nós vemos que o Apocalipse 13 temos a fazer ao sinal da besta, que é o sinal do inimigo, para a duração do dia do domingo, pois que vai levantar agora uma lei mundial da qual todos somos obrigados a adorar o dia do domingo. Por quê? Porque o Império Romano, até os dias de hoje, ele guarda a reverência ao domingo. O dia do domingo é o dia do sol, do qual o Império Romano tem como adoração até os dias de hoje. Ora, quem mudou, na verdade, essa lei? Se a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado na lei dos 10 mandamentos, quem trocou essa lei? Por que todo mundo, então, adora o dia do domingo? Porque Constantino, imperador romano, depois de tanta confusão, ele viu tanta morte a ser seguida aí em Roma, matavam muito cristão, e ele arranjou uma estratégia. Disse, não vamos poder matar muita gente, vamos então introduzir-nos dentro da religião que eles estão a seguir. E assim foi. Eles fizeram a mudança da lei da guarda do sábado para o dia do domingo, no dia 7, no 3º mês do ano 321 da nossa era. Constantino, imperador romano, achou-se capaz e possível de trocar os tempos e a lei. Trocando os tempos, nós sabemos que nós estamos a viver média de 2025 anos atrás, enquanto Israel tem uma média de 5.800 anos de história. Quer dizer que nós, aqui na Europa, estamos a perder com média de 3 anos 800 de história. A nossa história foi alterada por Constantino, imperador romano. Ele teve o poder para tocar nos livros da lei. Ele tocou na Bíblia e removeu alguns livros, inclusive da Bíblia, tal qual como já tinha dado Deus essa revelação ao profeta Daniel. Portanto, a única situação que nós temos agora, antes da vinda de Jesus, meus irmãos, pois que Mateus 24 nos diz, falsos profetas vão seguir, vai seguir guerras, vendavais,
problemas na terra, mas isso não é o fim. Então, o que nos determina o fim será a pregação do Evangelho eterno. E meus irmãos, acreditem que hoje, pelo poder do TikTok, esse Evangelho do Reino está a ser pregado dentro do tempo e fora do tempo. Por isso eu exorto aos nossos pastores, nossos levitas, nossos evangelistas que abram a boca, tenham tempo. Nunca tivemos tal grande privilégio em nenhum tempo da história da humanidade do quanto temos hoje o TikTok para pregarmos o Evangelho eterno. É, na verdade, a maneira melhor de nós podermos pregar antes de irmos a uma igreja ou qualquer lugar, pregar o Evangelho. Quando estamos a pregar aqui no TikTok, estamos a pregar em simultâneo para todo lugar do mundo. Onde quer que haja um telefone, rede de internet, nós podemos ouvir essa mensagem. Por isso é tão importante conhecer os tempos dos quais Jesus virá. Se Daniel 2,44 diz que no tempo em que nós vamos viver, que é a junção do grande império de Roma, que é a América dos Estados Unidos hoje, e a Grã-Bretanha, ligados à Europa, diz que no tempo desses reis Jesus virá. Vai vir uma pedra sem mão humana e vai pulverizar todos os reinos deste mundo. A minha pergunta é: qual é o tempo que nós temos de nos preparar? É agora. Não há mais tempo, meus queridos irmãos e amigos, não há tempo a perder. Quem não tiver precavido, preparado esse momento, vai perder. Por isso é necessário nós conhecermos os últimos tempos que estamos a passar. Vamos então estudar a Bíblia, estudar as profecias. Eu vou estar aqui durante toda a semana a dar o Apocalipse e os livros de Daniel, Jeremias, Malaquias, todos esses livros proféticos, e vamos ver que Deus está a falar a mesma coisa a todo o tempo. É para que nós possamos tomar precaução e estarmos preparados, porque a vinda de Jesus, na verdade, está para muito, muito bem breve. Então, o que é que nós, como igreja, precisamos fazer? Qual é o nosso chamado? O que é que nós podemos fazer para podermos nos preparar? Aí vem a mensagem de Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos. Como? Através da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus não está aqui na terra, Jesus não está aqui, unicamente temos a Bíblia, que é o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus, para nos proteger. Não há nada mais que nos possa proteger de toda essa confusão que vem aí. Lavai-vos, purificai-vos da palavra de Deus, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos, diz o Senhor. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ora, aqui está a grande responsabilidade do crente e da igreja. Irmãos, imagina que nós estamos a ver um grande problema em Angola. Hoje, lá na minha terra, onde eu nasci, estão a morrer milhares de crianças com fome. Temos uma situação que está a mexer com toda a estrutura do planeta. A minha pergunta é: por que nós, angolanos na diáspora, não nos juntamos todos para fazer o bem às nossas crianças? Qual é o problema de nós não podermos nos unir e fazermos o melhor para eles? Temos várias associações. Vimos que o mal que chegou para a Zuzu África foi um mal que vai se tornar em bênção. Nós vamos poder, sim, ajudar as nossas associações nacionais, aí mesmo em Angola, a terem mais poder, para poderem levar comida às crianças, aos nossos idosos. Então, o que diz a Bíblia aqui é que nós temos que parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido. Quem é esse oprimido? São exatamente essas crianças das quais não têm pai nem mãe,
que estão em aflições aí em Angola. Então, vamos levar o máximo que nós pudermos. Meus irmãos, se vocês tirarem o mínimo do vosso salário, eu pessoalmente tenho aqui uma média de 6 associações, das quais eu estou a patrocinar, estou a ajudar. Não é com muita grande coisa. A News aqui, Angola Hunger Relief, ela está apenas a pedir a que nós possamos doar €1, uma libra. Por sermos muitos angolanos aqui na diáspora, é possível fazer. Imagina que se nós tivermos 200 ou 300 mil angolanos fora de Angola, temos 300 mil libras ou 300 mil euros. Portanto, é simples. Se cada um de nós der média de 15 libras ou 20 libras, 15 euros ou 20 euros, vai fazer toda a diferença. Podemos muito bem matar a fome e tirar muita gente das aflições lá em Angola. Agora, obviamente que nós temos todas as nossas associações legais, registadas, catalogadas para poderem trabalhar em Angola. É bom que cada um de nós possa se pronunciar apoiando alguma dessas associações. Eu não digo que vamos apoiar todas elas, mas o mínimo que podemos fazer, vamos fazer. Diz a Bíblia que então, vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Olha só, por nós nos levantarmos a ajudar o próximo, a Bíblia diz que parte do nosso mal e o nosso pecado estará coberto pelas boas ações. Então, que adianta nós estamos a nos preocupar com as coisas deste mundo? Vamos ajudar a quem precisa. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor falou esta palavra. Aqui está a meditação desta noite. Meus irmãos, irmãs, meu conselho para todos vocês é que vocês possam, por favor, partilhar essa mensagem com vossos amigos, familiares. Deem esses vídeos que vai estar no YouTube, estão aqui no TikTok gravados e vamos estar em outras plataformas como o Telegram, Instagram ou Messenger. Todos os programas vão estar repletos aí desses vídeos. Qual é o vosso trabalho? Fazer o mesmo que eu estou a fazer aqui. Retirem esses vídeos e vão partilhar com os demais irmãos, amigos e família, que é para todos então podermos herdar o reino eterno. Meus irmãos, o tempo está próximo. Nós precisamos de nos mover com muito cuidado. Agora estamos a viver, na verdade, no tempo muito mais difícil. Ok? Então vamos orar para terminar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos, para junto meditarmos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, é ela que nos liberta, nos sara, nos edifica. Pai, nós confiamos em ti. Somente por ti e pelo teu poder nós podemos andar neste mundo. Te louvamos, Pai, pela tua santa presença. Perdoa todos os nossos pecados e faltas, e nós te louvamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. Espero ver-vos brevemente, pela manhã ou pela tarde aqui na internet, e ainda são 20 horas. Possivelmente eu estarei numa outra live. Vamos nos encontrar aí numa outra live, ok? Que Deus abençoe. E este vídeo vai estar gravado daqui a 1 ou 2 horas no YouTube também. Que Deus vos abençoe. Um abraço a todos.